Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 196 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 546, 547 e 548 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos diz o artigo 546, consolidado, que às empresas sindicalizadas é assegurada preferência em igualdade de condições nas concorrências para exploração de serviços públicos, bem como nas concorrências para fornecimento às repartições públicas federais, estaduais e municipais e as entidades paraestatais. Aqui, observações são necessárias. A primeira delas é que, durante todo o nosso estudo a respeito da vida própria das entidades de classe, nós temos nos baseado no sentido de que não pode haver nenhuma interferência do poder público na vida própria dos sindicatos, por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Segundo ponto importante a nos ser alertado nessa esfera é que o artigo 5º caput da mesma Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, nos diz que é vedada qualquer tipo de discriminação entre todos os que participam da sociedade brasileira. Nesse sentido, tal como nós vimos nos artigos anteriores, que tratavam a respeito das benesses destinadas aos empregados sindicalizados, aqui também no artigo 546 se nos afigura essa inconstitucionalidade, uma vez que, sob o aspecto legal, cria uma diferenciação entre as empresas sindicalizadas e as que não se inscreveram nos quadros do sindicato da categoria econômica respectiva. Nesse sentido, não há como se aplicar os ditames íncitos no artigo 546 consolidado, porque vem de arrepio ao artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil e, portanto, não há como estabelecer privilégio
para as empresas sindicalizadas em detrimento daquelas que não o são. Por isso, ao nosso sentir, as empresas sindicalizadas não têm assegurada preferência, ainda que em igualdade de condições, nas concorrências para exploração de serviços públicos, bem como nas concorrências para fornecimento às repartições públicas federais, estaduais e municipais e às entidades paraestatais. Esse tipo de privilégio é justamente uma modalidade de benefício que é vedado pela Constituição da República Federativa do Brasil e, portanto, não há como se aplicar o artigo 546 consolidado às atividades que visam a concorrência para exploração de serviços públicos, concorrências para fornecimento às repartições públicas federais, estaduais e municipais e às entidades paraestatais. Não há, de maneira alguma, portanto, após o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, qualquer possibilidade de ter assento o artigo 546 no ambiente jusoperário brasileiro. Diz o artigo 547, consolidado, que é exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício de qualquer função representativa de categoria econômica ou profissional em órgão oficial de deliberação coletiva, bem como para o gozo de favores ou isenções tributárias, salvo em se tratando de atividade não econômica. Nesse mesmo sentido das observações que fizemos ao artigo 546, podemos aplicá-lo ao artigo 547 com algumas modificações de pensamento. Diz o artigo 547 que seria exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício de qualquer função representativa de categoria econômica ou profissional, em órgão oficial de deliberação coletiva, bem como para gozo de favores ou isenções tributárias, salvo em se tratando de atividade não econômica. O que nós temos aqui é uma exigência inconstitucional de qualidade sindicalizada para o exercício de qualquer função representativa de categoria econômica ou profissional. Portanto, aquelas pessoas que não são sindicalizadas, ou mesmo as empresas que não detêm a qualidade de sindicalizado, estariam alijados do sistema para o exercício de qualquer função representativa da categoria econômica ou profissional, não fosse o texto insto no artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil, que veda qualquer tipo de discriminação entre os integrantes da sociedade brasileira, e nesse caso estaríamos a impedir o amplo acesso de qualquer membro da categoria à representação da mesma em órgãos oficiais de deliberação coletiva, o que não é possível. Além do mais, nos determina o artigo 547 consolidado que essa qualidade de sindicato é obrigatória para o gozo de favores ou isenções tributárias, salvo em se tratando de atividade não econômica. Aqui também há um parênteses que
nos enquadra essa determinação do artigo 547 consolidado nos ditames íncitos pelo artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil, porque, primeiro, apresenta a possibilidade de haver favores ou isenções tributárias apenas e tão somente àqueles indivíduos ou empresas que estiverem vinculadas a uma entidade sindical, ou seja, que sejam sindicalizados, em detrimento daqueles que optaram na mesma fórmula determinada pela composição constitucional, de que é livre a sindicalização e a manutenção nos quadros do sindicato. Então, neste caso aqui, estaríamos a criar uma situação em que as pessoas e as empresas se sindicalizariam apenas e tão somente para o gozo de favores ou isenções tributárias. Neste caso, estaríamos também a fomentar uma distinção entre os sindicalizados e os não sindicalizados, o que é vedado constitucionalmente, como estamos a verificar. Aí a colocação de que a exceção seria, se tratando de atividade exercida não ser econômica, tanto pelo trabalhador quanto pelas empresas, não limita e não exclui a impressão digital permanente do artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil. E, portanto, pouco importa se se trata de atividade não econômica, não pode haver qualquer tipo de discriminação entre os praticantes de qualquer atividade com o objetivo de promover indevidamente a sindicalização quase que obrigatória, porque as pessoas que pretenderem participar de qualquer função de categoria econômica ou profissional estariam obrigadas a se sindicalizar, o que não atinge os ditames instos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e, portanto, fere o princípio da liberdade de associação e de manter-se associado à entidade sindical. Continua ainda o artigo 547, consolidado, a nos dizer que antes da posse ou exercício das funções a que alude o artigo anterior, ou de concessão dos favores, será indispensável a comprovação da sindicalização ou oferecer prova mediante certidão negativa da autoridade regional do Ministério do Trabalho e Emprego de que não existe sindicato no local onde o interessado exerce a respectiva atividade ou profissão. Aqui há um erro redacional nesse parágrafo único do artigo 547, porque quando ele faz menção ao artigo anterior, ele quis dizer justamente ao próprio artigo 547, que determina a qualidade obrigatória de sindicalizado ao indivíduo ou à empresa que pretender o exercício das funções junto aos órgãos de representatividade da categoria. E, portanto,
havia que se corrigir esse defeito, mas a reforma trabalhista não teve o condão de assim agir e, portanto, transcorreu in naubis a oportunidade desse conserto. Então, aqueles indivíduos que tiverem a pretensão de exercer funções nos órgãos representativos da categoria econômica ou profissional, antes da posse para esse tipo de exercício, ele tem obrigatoriamente que comprovar estar sindicalizado. E a mesma coisa com relação às concessões de favores, quando será, nas duas hipóteses, indispensável a comprovação da sindicalização, ou, ainda que não haja essa comprovação, pode oferecer o postulante ao cargo prova mediante certidão negativa da autoridade regional do Ministério do Trabalho e Emprego de que não existe sindicato no lugar onde o interessado exerce a respectiva atividade ou profissão. Então veja bem que o artigo 547 reforça em seu parágrafo único a obrigatoriedade do indivíduo para que ele exerça funções voltadas à representação da categoria profissional a que ele pertence, a obrigação de ser sindicalizado, e, além disso, nos apresenta também a possibilidade já contestada quando estudamos há pouco o caput deste artigo 547 seletista, de concessão de benefícios e favores tributários para aqueles indivíduos sindicalizados, o que fere a liberdade de sindicalização e provoca uma ruptura da isonomia entre os partícipes das representações econômicas e profissionais respectivas, além de impor restrição ao princípio da isonomia previsto no artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil e, portanto, temos que o artigo 547 consolidado é totalmente inconstitucional e não tem como ser aplicado no cenário jusoperário brasileiro. Diz o artigo 548 da Consolidação das Leis do Trabalho que constituem patrimônio das associações sindicais as contribuições devidas aos sindicatos pelos que participam das categorias econômicas ou profissional. Então, o primeiro ponto que constitui o patrimônio das entidades de classe é justamente as contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades, sob a denominação de contribuição sindical, pagas e arrecadadas na forma do capítulo 3º desse título.
Ora, o capítulo 3º do título que estamos a estudar diz justamente a respeito das contribuições sindicais e vai do artigo 578 ao 610 da Consolidação das Leis do Trabalho, que será estudado futuramente nessas nossas aulas. Todavia, o patrimônio dos entes sindicais é inicialmente composto pelas contribuições dos associados ou de membros das categorias profissionais ou econômicas representadas pelos mesmos, sem qualquer modalidade de óbice a que isso realmente tenha lugar nos dias odiernos, porque não se trata de uma interferência na vida própria dos entes sindicais, mas sim de estabelecer legalidade ao patrimônio das entidades de classe, que, portanto, em primeiro momento, será composto pelas contribuições destinadas pelos integrantes das categorias profissionais e econômicas ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades. Apenas uma observação merece ainda ser trazida a vocês nesse instante, que apesar do artigo 548 da Consolidação das Leis do Trabalho fazer menção específica à denominação das contribuições como sendo contribuição sindical, pagas e arrecadadas no título, nesse título, através do capítulo 3º, que vai do artigo 578 a 610 da CLT, qualquer tipo de contribuição destinada por aqueles integrantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas são parte integrante do patrimônio das entidades de classe. Portanto, não só essas que são denominadas como contribuição sindical e que sejam pagas e arrecadadas na forma do capítulo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, que vai do artigo 578 ao artigo 610. Toda e qualquer modalidade de contribuição, seja ela inclusive espontânea ou obrigatória, faz parte do patrimônio das entidades de classe. Continua ainda o artigo 548 consolidado a nos dizer que as contribuições dos associados, na forma estabelecida no Estatuto ou pelas Assembleias Gerais, também faz parte do patrimônio da entidade de classe. Aqui nos recordamos que é destinada aos entes sindicais a possibilidade de estabelecer livremente contribuições aos associados na forma que prevê o seu estatuto ou aquelas que são realizadas através de aprovação nas Assembleias Gerais. E, portanto, quando acontece esse tipo de contribuição, ele faz parte do patrimônio da entidade sindical respectiva. Também compõem o patrimônio das entidades de classe
segundo dimana do artigo 548 seletista, os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos. Então, todo bem ou o valor que vier dessas ações da diretoria no sentido de administrar o patrimônio das entidades sindicais com a aquisição de valores e bens durante o exercício da diretoria e as rendas que vierem a ser aglomeradas a esses bens e valores serão também partícipes do patrimônio das entidades de classe. No mesmo sentido, nos informa o artigo 548 seletista que as doações e os legados, ou seja, aquelas situações em que os valores chegam aos cofres sindicais por doação de pessoas ou mesmo de integrantes da categoria profissional, sindicalizados ou não, que, reconhecendo o exercício profícuo da atividade sindical, doa patrimônio ou doa montante financeiro para que seja ele desfrutado pelo ente sindical em reconhecimento aos trabalhos prestados, e os legados, que são justamente aquelas situações em que, por força de estatuto próprio, o indivíduo destina ao ente sindical a sua biblioteca, os seus aparelhos de profissionais, as suas arrecadações patrimoniais que fez em torno de toda a sua vida profissional e que, em reconhecimento ao trabalho da entidade de classe, lega à mesma não só a propriedade, mas a posse desses modelos de patrimônio também fazem parte do patrimônio das entidades de classe. Finalmente, nos informa o artigo 548 da Consolidação das Leis do Trabalho que as multas e outras rendas eventuais que forem destinadas à entidade de classe também pertencem ao seu patrimônio e, portanto, só podem ser movimentadas de acordo com o que prevê o Estatuto Social da entidade de classe, em que as multas e as rendas eventuais chegarem aos seus cofres. Estas eram as considerações que nós gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 196 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais a aqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos promover a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.